Olá, bem-vindos a mais um vídeo de HGP. Hoje, na nossa aulinha, vamos aqui falar sobre a crise dinástica. A palavra dinástica vem de dinastia. Como vocês recordam, a dinastia é um conjunto de reis em que todos eles são descendentes do outro rei anterior, não é? Geralmente pai, filho, pai, filho, pai, filho, e era assim que a coroa ia passando. Quando há ali uma interrupção, que o rei que vem a seguir não é descendente do anterior, aí digamos que se quebra a dinastia e começa uma nova. E aqui vai haver uma crise dinástica, daí o título que temos aí no manual, como fala aí, é a crise dinástica. Então vamos ver, isto é muito fácil, é preciso só um bocadinho de atenção e eu para isso até vou-me valer deste organigrama, parece uma árvore genealógica mesmo que temos aqui no teu manual e que será mais fácil nós percebermos tudo no instantinho. Ora bem, então vamos ver. Temos aqui o rei Dom Manuel I cá em cima, que já tínhamos visto que foi o primeiro rei a usufruir, digamos, dos descobrimentos a nível das riquezas, das trocas comerciais, não é? De todo o comércio que estávamos a fazer com os outros países. E o rei Dom Manuel, já falámos isso em sala de aula, graças a isso e à riqueza que obtinha com estas vendas e os lucros das vendas destes produtos, do Oriente, da África, da Índia, ele vai fazer uma vida luxuosa, muito luxuosa. Ele era casado com essa senhora que vocês têm aqui ao lado, a Dona Maria. E agora, todos estes senhores e senhoras que temos aqui em baixo, nesta linha, digamos que são os seus filhos. Dom João, Dona Isabel, Dona Beatriz, Dom Luís, Dom Henrique e Dom Duarte. Estes eram os filhos de Dom Manuel I e de Dona Maria. Ora, como sabem, eu geralmente nas aulas refiro sempre que o rei tinha que ser sempre filho do rei. E geralmente o filho do rei, o próximo rei que viesse, quando o pai morria, passava a ser o filho mais velho. E nesta altura, sempre a tal primazia que se dava aos homens. Ser os homens rei e não as mulheres. Pronto, e neste caso, o Dom João, como vocês têm aqui no esquema, vai ser ele o próximo rei quando Dom Manuel I morre. Passa a ser então o Dom João. Era o terceiro rei que nós tínhamos, que se chamava João, daí ser o nome dele ficar Dom João III. Dom João III vai casar com uma senhora que se chamava Dona Catarina. Não está aqui no esquema, atenção, ela não está aqui, mas a Dona Catarina vai casar com Dom João III. O que é que acontece? Pronto, os outros filhos, claro que não foram os reis, ele era o mais velho, era o João, daí, e era o filho mais velho e rapaz. Pronto, é ele o nosso rei, nesta época, quando o Dom Manuel morre. O Dom João III casou com Dona Catarina, como eu referi, e tiveram um filho, que não tiveram assim muita originalidade. Se vejam bem, foram pôr ao rapaz também o nome do pai. Outro João, seria o João IV, Dom João IV. Bem, mas não interessa. Por enquanto ele ainda não era rei. Era quem era rei, era o Dom João III. E o Dom João III e a Dona Catarina tiveram este filho que está aqui, que eu estou aqui a passar o rato para vocês verem, que era também então o Dom João. Dom João cresceu, também casou e vai ter um rapaz. Vai nascer um rapaz, que é este que está aqui a seguir, que lhe deram o nome de Sebastião. Ora bem, Sebastião era o Dom Sebastião, essa seria a filha então do Dom João. Ora, nós vendo as coisas, estava tudo bem, tudo certo, não é? O Dom João III, um dia que morresse, seria o filho, o rei, este aqui, o Dom João, que seria o Dom João IV, e um dia que o Dom João IV morresse, seria mais tarde o seu filho, o Dom Sebastião. Mas e vai acontecer aqui um contratempo muito grande. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que o Dom João, o filho do Dom João III, o futuro Dom João IV, era um homem que gostava muito de cavalos. Adorava andar a passear de cavalo, a galopar, caminhos fora, terrenos fora, sempre com os seus cavalos. Desde pequeno tinha esta grande paixão. O que é que vai acontecer? Exatamente na altura em que o seu filho nasce, o Dom Sebastião, eu não vos quero estar a induzir a erro, mas digamos que o miúdo tinha mesmo muito poucos meses desde que nasceu. O que é que vai acontecer? O Dom João, este então aqui, um dia a galopar no seu cavalo, o cavalo a galope, não se sabe nem como não, o cavalo apanha um susto, assusta-se, e então empina-se e o Dom João sai projetado do cavalo e vai cair no chão. Desgraça das desgraças, exatamente no sítio onde ele vai cair, estava uma pedra e a cabeça dele esborrachou-se na pedra. Bem, dizem os relatos da época que foi morte instantânea. Morreu, o Dom João morreu, e quem era ainda o rei era o pai, o Dom João III.
Bem, o que é que acontece? Uma desgraça muito grande. Foram contar ao Dom João III o que tinha acontecido, que o filho tinha caído de um cavalo, morte instantânea, que morreu, e o Dom João III fica numa angústia terrível. Dizem até que o resto dos anos que ele viveu poucos mais anos. Aliás, vocês vejam pela data, ele morreu 3 anos, não é? Depois do filho ter morrido, caído do cavalo, ele 3 anos, passados 3 anos morreu. Dizem que nunca mais foi a mesma pessoa que era alegre, acho que ele era um rei divertido, até alegre, nunca mais teve alegria na sua vida, e uma coisa principalmente começou a atormentar, que era o quê? E ele pensou, e agora? Se eu morrer, quem é que vai ser rei? Meu filho morreu e o meu neto, que estão a ver que era o Dom Sebastião, não é? Neto do Dom João III, o miúdo tinha poucos meses de idade, não é? Tinha nascido há pouco tempo, quando o pai caiu do cavalo. E é exatamente isso que vai acontecer. Passado 3 anos do Dom João ter morrido em 1554, em 1557 morre Dom João III. Morre Dom João III e o que é que acontece? Neste caso, pela descendência direta, não é como era sempre aqui, nestes casos, vocês vejam pelo esquema, seria o Dom Sebastião o futuro herdeiro da coroa. E assim foi. Pensou-se o que é que se havia de fazer. Na altura o miúdo tinha pouco mais de 3 anos de idade, nem sequer ainda tinha 4 anos, e claro, um rei tão novo, tão pequenino. Pronto, mas efetivamente tinha que ser pela lei da descendência, não é direta. Foi então que tiveram que coroar o Dom Sebastião rei. O que é que acontece? Claro que uma criança de 3 anos não tinha capacidades para governar, não é? Estamos a falar do miúdo. E então a Dona Catarina, ou seja, a avó do Dom Sebastião, casada com o rei Dom João III, que tinha morrido, disse, não faz mal, quem fica a reger o reino, ou seja, sabe que reger quer dizer a dirigir, a governar Portugal, fico eu até o meu neto ter 14 anos de idade. Quando ele tiver 14 anos de idade, ele já é o rei neste momento, mas aí ele vai tomar posse, vai tomar comando então do governo aqui do reino de Portugal. E foi isso que ficou combinado. Dona Catarina fica então a reger Portugal, a fazer a tempo que o seu neto, Dom Sebastião, chegasse aos 14 anos. Por infelicidade das coisas, Dona Catarina vai morrer antes do miúdo fazer 14 anos. Talvez, pelo menos, penso que ele teria por volta de 10, 11 anos quando a avó Dona Catarina morre. E o que é que vai acontecer? Desgraça das desgraças. E agora? Quem é que vai reger Portugal até o miúdo fazer 14 anos? E então olharam, como vocês veem pelas datas das mortes, estes irmãos todos do Dom João III, estes já tinham morrido, e aqui temos o caso de o único vivo aqui nesta altura era o Cardeal Dom Henrique, que era irmão do Dom João III e no fundo era tio-avô do Dom Sebastião. Claro, ele era cardeal, não tinha filhos, tudo isso já era uma pessoa de uma certa idade, mas foram-lhe pedir se ele se ficaria a governar Portugal até o miúdo fazer 14 anos. E assim foi. Fica o Cardeal Dom Henrique a governar Portugal à espera que o miúdo fizesse 14 anos. Pronto, e aí correu bem a coisa, o tempo passou, o miúdo fez 14 anos e digamos que Dom Sebastião já era rei, claro que desde os 3 anos e tal, mas a partir de agora é rei e é ele que vai governar. Devo dizer, vamos falar um bocadinho do Dom Sebastião. Acho que era um rapaz, para já aspecto físico, segundo os relatos da época e as pinturas que nós conseguimos ver e perceber, dizem que era ruivo, ou seja, tinha aquele cabelo alaranjado, tinha uma cor, a pele era clara, com algumas sardas, olhos claros entre o azul e o verde, e acima de tudo tinha uma forma de ser muito temperamental, ou seja, era um indivíduo desde pequenito que era muito irrequieto, muito, o que nós hoje chamamos às vezes de hiperativo, dava sempre a correr de um lado para o outro, queria também andar de cavalo como o pai, manejar a espada, aprender tudo isso, e claro, e desde pequeno que lhe diziam, olha, tu vais ser rei, vais ter uma grande responsabilidade, tens de fazer um bom papel. E assim foi. E ele dizia, eu vou ser um dos melhores reis que Portugal já teve. E esta ideia fica na sua cabeça e vai crescendo um bocadinho com ele. De tal maneira que ele, a partir dos 14 anos, é ele que governa Portugal, mas teve sempre a ideia de marcar a sua posição e ficar conhecido como um dos melhores ou até o melhor rei que Portugal já tinha tido. E muitas vezes até se comparava ao Dom Afonso Henriques, como vocês se lembram, o fundador, não é, da nossa pátria, de Portugal. E assim foi, ele sempre teve essa ideia. O que é que acontece? Vejam bem, começa a magicar uma forma de alargar Portugal, digamos, o seu território, também o seu e o nosso Portugal, não é? E o que é que ele se lembrou? Do norte da África, que é aqui mesmo pertinho. E acontece exatamente isso, começa com essa ideia de conquistar o norte da África para se tornar o norte da África mais uma colónia de Portugal.
Claro que lhe disseram, Dom Sebastião, os conselheiros da corte, veja lá, tome cuidado, olha que os muçulmanos, eles são muitos, eles depois estão na terra deles, nós temos que atravessar, não é, por água de Portugal até ao norte da África, eles lá já estão em território, chamam mais reforços, eles neste momento estão muito bem apetrechados de armas e tudo, é melhor não se fazer isso, olha que podemos ter algum dissabor. Não, dizia o Dom Sebastião, nem pensem nisso, nós os portugueses somos os heróis, lembram-se da conquista de Ceuta, que conseguimos conquistar, quando falámos disso, lembra-se do Dom João I, que conseguimos conquistar Ceuta e depois que os muçulmanos até desviaram as rotas comerciais dos produtos de ouro e das especiarias para outros locais. Nós conseguimos conquistar Ceuta, porque é que não devemos conseguir outra vez? Nós conseguimos vencer os castelhanos na Batalha de Aljubarrota, eles eram 3 vezes mais do que nós, e nós conseguimos essa proeza, porque é que não havemos de conseguir agora? Mas agora os tempos estão muito preparados, muito bem preparados, é melhor não. Bem, mas ele era muito teimoso, como já vos falei, ele era muito temperamental. Não, eu vou fazer isso. De tal maneira que ele dava sempre a praticar caça, como eu disse, cavalos, espadas, até acontece que, bem, provavelmente até pode ter tido algum namorico, mas o Dom Sebastião nem sequer se chegou a casar. Bem, ele nesta altura, estamos a falar que ele teria 20 e poucos anos, 21, 22, quando teve esta ideia de conquistar o norte da África. Nem teve tempo para se casar, nem para ter filhos. E lá vai. No dia 4 de agosto, vai então dar-se a grande batalha de Alcácer Quibir. Ora, cá está, vai ser então uma grande desgraça. As profecias, os conselhos que tinham dado aconteceram de verdade. Nós vamos levar uma derrota enorme, Portugal vai perder esta batalha. Praticamente houve muitos mortos, os portugueses, os soldados portugueses que sobreviveram, a muitos deles, quase a totalidade, eu até não digo todos, né? Mas há sempre alguém que se consegue esquivar no meio destas situações, mas muitos deles foram até feitos prisioneiros, tornados escravos dos próprios muçulmanos, e alguns que voltaram para Portugal era a troca de recompensas, não é? Portugal tinha que pagar X dinheiro, não é? Moedas de ouro na época, para libertar alguns prisioneiros. Só que o que vai acontecer aqui, e isto é uma coisa fabulosa, que digamos, em poucas histórias dos reinos do mundo acontece uma situação destas. Numa batalha, como foi a de Alcácer Quibir, acabou a batalha, nós perdemos a batalha, rendemos e começaram à procura o Dom Sebastião. É pá, o Dom Sebastião, nossa, mas onde é que está? Alguém o viu? Ninguém via o Dom Sebastião. É pá, se calhar está no meio dos corpos, no chão, mortos, não sei. E o Dom Sebastião andou lá na batalha também. E então tudo à procura do Dom Sebastião, ninguém o encontrava. Começa então a surgir a ideia, passou um dia, passou 2 dias, 3 dias, ninguém o encontrava, uma semana, e eles começaram então a pensar, isto foram os muçulmanos que fizeram dele prisioneiro e provavelmente vão-nos pedir um resgate, não é? Vão-nos pedir muito dinheiro para soltar o nosso rei. E assim foi, ainda se esperou ali um bocadinho. Bem, isso não aconteceu. Aconteceu, os muçulmanos dizem, e tal, temos aqui o Dom Sebastião, trazem-nos 3 sacas de ouro, moedas de ouro, que nós libertamos o rei. Ora, eles chegavam lá com as sacas cheias de moedas de ouro, mas era o Dom Sebastião. Não era o Dom Sebastião, era um parecido com ele, era um sósia, como se costuma dizer, que também tinha o cabelo ruivo, os olhos claros, mas não era o Dom Sebastião. Bem, começa-se a criar, hoje nós dizemos que é viral, na altura chamaram-lhe o sebastianismo. O que é que era o sebastianismo? As pessoas começaram, e agora, que era feito de Portugal e que é feito de nós, ficámos sem rei, o Dom Sebastião não aparece, ele não se casou, não teve filhos, e agora, quem vai ser o nosso rei? E é esta a crise que vai acontecer nesta época, exatamente nesta altura, porque não tínhamos descendente, não é, para continuar no nosso trono português. Ora, e passou muito tempo e o rei nunca mais apareceu, o Dom Sebastião. Lá foram chatear, entre aspas, o Dom Cardeal do Henrique, o desgraçado ainda era vivo, mas velhota, você até pelo desenho vê que ele já era uma pessoa de uma certa idade, para governar Portugal enquanto se vê se conseguia resolver, ou ver se o Dom Sebastião aparecia. Até houve malta que dizia, eu vi ali o Dom Sebastião, era ele, estava ali mais num cavalo, pois as pessoas iam lá a correr e não era ele. Pois havia, isto todos os dias havia esta história chamada isto do sebastianismo. Pois até havia lá um vidente que dizia, ele um dia vai aparecer numa manhã de nevoeiro, montado num cavalo branco, e então cada vez que aparecia alguém num cavalo branco, numa manhã de nevoeiro, Dom Sebastião, mas depois era uma desgraça, não era? E olha, e sabe o que eu vos digo? Até hoje Dom Sebastião nunca mais apareceu. Vai aparecer mais tarde eu vou-vos dizer que o rei de Espanha, que não devia estar a dizer isto, mas pronto, também vai ser rei de Portugal, o Filipe I, vai-nos enviar um esqueleto, um corpo
dizendo, alegando que era o Dom Sebastião. Isto para quê? Para acalmar um bocadinho as pessoas, por causa desta história viral da época que era o sebastianismo. Era hoje, era amanhã, estava sempre à espera que o Dom Sebastião aparecesse. Bem, se fosse hoje até faziam canecas e malas e porta-chaves com a cara do Dom Sebastião. Na altura isso ainda não existia. No entanto, o que é que fez o Filipe I de Espanha, também rei de Portugal? Vai mandar para cá um esqueleto para dizer que era o Dom Sebastião. E ainda hoje, vocês podem ir ao Mosteiro dos Jerónimos e está lá o túmulo de Dom Sebastião. Está lá um esqueleto, e está lá mesmo um esqueleto. Agora nós ficamos na dúvida. Será que aquele esqueleto é mesmo o Dom Sebastião ou não será? Bem, ficamos na dúvida. Esta é então a crise que nós vamos ter aqui. Só para adiantar um bocadinho do próximo episódio, vamos aqui neste esquema que vocês veem, temos aqui o Filipe II de Espanha, que pode ser um próximo candidato, que era filho da Dona Isabel, que casou com o rei Carlos V, que era rei de Espanha, e tiveram este filho. A Dona Isabel casou com o Carlos V de Espanha, que teve este filho, Dom Filipe, que nesta altura era o rei de Espanha. O pai já tinha morrido. E ela era irmã do Dom João III, não é? Pronto. Ou seja, o Filipe II, metade dele era sangue português. Depois temos aqui outra, aqui bolinha, que é o Dom António Prior do Crato, que era filho de Dom Luís, que também era um irmão do Dom João III, mas que, pronto, era a primazia dada a estes dois, porque eram homens, não é? Pronto, à altura, homens, reis, homens, de mulheres era ainda assim um bocadinho mal visto. No entanto, ele tinha um problema, era filho bastardo. Era o filho do Dom Luís, mas não do casamento de Dom Luís, da mulher de Dom Luís. Era um affaire, era um romance, não é uma namorada, que o Dom Luís teve e que dessa relação amorosa nasceu o Dom António, filho bastardo, fora da relação do casamento. E temos aqui também, por último caso, a Dona Catarina, duquesa de Bragança, filha do Dom Duarte, mas que, cá está, era rapariga. Pronto, digamos que começam-se todas as atenções a virar principalmente para estes dois casos, o Filipe II de Espanha e o Dom António Prior do Crato. Espero que tenham gostado da aula. Esta aula foi-se mais intensa, mas é uma história aqui, uma situação que se passa na nossa história de Portugal quase única, digamos, em que um rei vai desaparecer, um morre no cavalo, o outro vai desaparecer, e espero que tenham gostado e que tenham percebido tudo. Podem ver o vídeo às vezes que quiserem e também nas aulas vamos tirando as nossas dúvidas. Então, tchau, até à próxima.